A pergunta que se faz nesse vídeo é se precisa de licitação para que seja restaurada uma obra de arte de um órgão ou de uma entidade da administração pública. Quando a administração pública precisa fazer a restauração de uma obra de arte, ela vai fazer licitação? Existem duas situações para isso. Quando a obra de arte ela não está ligada à finalidade do órgão, a licitação é inexigível. Então imagine, por exemplo, que exista uma escultura enfeitando um tribunal de justiça ou um quadro enfeitando a parede de um tribunal de justiça. A finalidade de um tribunal de justiça é a arte. Aquela obra de arte, aquela escultura, aquele quadro estão ali porque um tribunal de justiça é responsável por criar aquelas obras, por fazer arte. Não, aquelas obras estão ali simplesmente para enfeitar o tribunal. A finalidade do tribunal não foi ter criado aquelas obras, elas só estão ali de enfeite. Então, quando elas estiverem ali só de enfeite, ou seja, quando aquela obra de arte ela não estiver ligada à finalidade do órgão e ela precisar ser restaurada, então a licitação é inexigível. Porém, quando a obra de arte está ligada à finalidade do órgão, a licitação ela é dispensável, ela não é inexigível. Então imagine que seja uma galeria de arte e alguma daquelas obras precisam de restauração. Aquela obra que precisa de restauração, ela é a finalidade daquele órgão. Aquele órgão vive de arte. Então, nesse caso, a licitação é dispensável. E ela pode ser prevista, ela está prevista, aliás, ela está explícita, na verdade, ela está explícita na Lei 8666. Vejamos. É dispensável a licitação. Artigo 24. Dispensável a licitação. Vamos lá para o inciso 15. Olha o que o inciso 15 do artigo 24 fala. Para aquisição ou restauração de obra de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que compatível ou inerente à finalidade do órgão ou entidade. Então, tem que ser compatível com a finalidade daquele órgão. Aquele órgão ele tem que viver daquilo. Tem que ser a função dele trabalhar com arte. Então, nesse caso, veja aqui o que fala no caput, a licitação é dispensável. Então, repetindo, é dispensável a licitação para aquisição ou restauração de obra de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. Sobre o artigo da inexigibilidade, que é o artigo 25, não vai estar lá falando de obra de arte. No artigo 25, o que a gente tem lá é um rol exemplificativo. O artigo 25 ele não se esgota naqueles 3 exemplos que ele traz. Na verdade, são só exemplos mesmo. E existem outras possibilidades de licitações inexigíveis que não estão explícitas
na lei, não estão explícitas no artigo 25. E esse é um exemplo de como o artigo 25 da Lei 8.666, que fala de licitações inexigíveis, é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, como no caso do 24. O 24 ele esgota todas as possibilidades de licitação dispensável. E da licitação inexigível não está esgotada no artigo 25. Então, guarde isso. Quando não tiver, a obra de arte não tiver nada a ver com a finalidade do órgão, então a licitação é inexigível. E quando ela estiver ligada, então ela é dispensável. Boa posse.